na SP Águas, né? Sou diretor aqui da SP Águas. Aí fico especificamente na área de segurança hídrica, aí, junto com o André Navarro, nosso superintendente. E primeira ideia dessa reunião, tá, gente, é assim, é o Estado trazer um balanço das ações e em respeito também ao trabalho tanto dos comitês do Alto Tietê e do PCJ, a gente estabelecer a partir de agora assim, um diálogo mais contínuo da situação dos mananciais aí da região metropolitana, né, e também do Cantareira. Se você olhar hoje, o Cantareira está em 30,7 de volume útil, o Alto Tietê está em 26, e aí o Estado tem acompanhado de perto e tomado algumas medidas, iniciativas. Então nada melhor que vocês saibam pela gente do que pela imprensa, né? E nada melhor que vocês acompanhem de perto as ações que o Estado vem tomando, tanto por parte da SP Águas aqui, então olhando do ponto de vista da oferta, e também a CESP tem trabalhado aí de forma conjunta com a gente, olhando a demanda, né? E é claro, a Sabesp também com algumas obras aí, mas aí a Sabesp como é um órgão regulado, né? Então a ideia é que hoje só as agências reguladoras e os comitês, né? Então, assim, a gente fala muito em governança participativa, né? Eu gosto muito desse tema que é a essência do sistema, né? Então, por isso que a partir de agora a ideia nossa é caminhar junto com os comitês, na tomada de decisão, nas informações. Eu sei da importância que tem os comitês aí com a visão territorial, então, assim, é inegável que vocês vão contribuir muito nesse processo e aí a gente conta com o apoio de vocês também. Então, esse não é só um encontro que eu falo que é um balanço, né, do que o Estado tem feito, né? Mas é para marcar essa caminhada em conjunto com os comitês a partir de agora nessa situação tão sensível que são os mananciais que abastecem a região metropolitana. Então, André, pode tocar, eu acho que a partir de agora a gente tem uma apresentação das duas agências. E, gente, fiquem à vontade, perguntar, sugerir. Eu acho que aqui a gente abre, é um diálogo mesmo que a gente está abrindo hoje e a gente conta com o apoio de vocês aí, tá bom? Um abraço. Obrigado, Anderson. Então, boa tarde a todos. O Anderson já fez uma bela contextualização aí desse processo, né? Então, eu queria agradecer a presença, primeiro o apoio das secretarias executivas dos dois comitês e também das coordenações das câmaras técnicas, para fazer possível essa conversa aqui. Também, acho que o Gustavo entrou. Gustavo, boa tarde. Fique à vontade para uma fala de abertura aqui. Gustavo, diretor também da Arcesp. Boa tarde, André. Boa tarde, Anderson. Não, de fato, o Anderson já fez uma boa contextualização. A gente está passando por um momento bem difícil, né? Com relação à questão da estiagem. Foi assim, bastante acima daquilo que a gente esperava. O afluxo aos mananciais está bem abaixo também. E a gente está tomando uma série de medidas preventivas, né? Dentro de um entendimento amplo aí com a SP Águas, com o governo do estado e com a prestadora de serviço, uma das prestadoras, né, que é a Sabesp. Vocês devem ter acompanhado pela imprensa que a gente já fez algumas providências aí com relação à ampliação da gestão de demanda noturna. Possivelmente vamos ter que ampliar mais ainda. Estão entrando campanhas pedindo para as pessoas economizarem água, usar apenas o essencial, para ver, vamos dizer assim, a gente tem, estou contando bastante também com a expertise aí, né, André e Anderson, principalmente da SP Águas, que já tem know-how acumulado também em lidar com esse tipo de crise, nós aqui na SESP também, mas quando acontecem esses eventos, é sempre um momento que a gente tem que ficar muito alerta, porque a exploração midiática que pode vir em cima, não de toda a imprensa, pelo contrário, até o momento a imprensa está ajudando bastante, mas para a gente não ter esses arroubos, né, de demagogia. E dentro desse sentido, o que o Anderson falou, uma coisa muito legal, vamos procurar, né, com a coordenação geral nesse aspecto da SP Águas, né, manter sempre um contato muito estreito com os comitês de bacia, e que isso é um primeiro passo, né, Anderson? Porque, na verdade, nós temos depois que tentar ver se a gente consegue harmonizar os planos de saneamento básico com o plano de bacia. Seria um momento também, uma segunda etapa, né, mas eu acho que é muito importante desde já a gente fixar isso.
Eu vou ter uma reunião da diretoria da CESP daqui a alguns minutos, mas vão ficar aqui nesse encontro o Itamar, que é o papa aí da parte de regulação de demandas, né, Itamar? E a Juliana, que é a chefe a minha assistente-chefe, minha assessora-chefe lá da área de saneamento. Eu não sei, eu não estou vendo todos aqui, não sei se tem mais pessoas aqui da CESP, vocês vão entrar depois. Desejo um bom evento, obrigado, André, por ter me passado a palavra aí, e vamos estar acompanhando aqui. Estamos todos no mesmo barco, né? Não querendo fazer trocadilho, mesmo com a escassez hídrica que a gente está prestes a enfrentar, mas vamos estar trabalhando junto com vocês. Obrigado. A gente agradece, Gustavo, as palavras, enfim, contextualização também. Então, relatar, né, então a gente vem trabalhando em conjunto já há algum tempo, Arcesp e SP Águas, né, no acompanhamento, né, nas medidas de planejamento para lidar com essa estiagem acentuada, né. E aí, essa reunião, a ideia foi a gente organizar uma apresentação em conjunto, que eu vou iniciar o compartilhamento dela aqui agora. A gente vai fazer também em conjunto essa apresentação. Eu ia até convidar Tamar, você pode iniciar a parte da Arcesp? Claro, posso sim, André. Você projeta, eu vou apresentando, para não ficar com duas projeções, pode ser? Sim, claro. Tá ótimo. Deixa eu só organizar minha tela aqui. Vocês já estão vendo? Não, a apresentação não. Agora é cheio de água, né? Achei muito bonito, inclusive. Nesse momento, nós pegamos a tela do seu desktop. Olha, eu estou apanhando aqui do compartilhamento. Deixa eu ver se o Josielton pode compartilhar para mim. Está por aí? Posso compartilhar, sim. Mas, sem dúvida, Gustavo, deu um afago no coração de todos ver o reservatório cheio na imagem. Nossa Senhora, é a nossa meta. Quem sabe recuperar pelo menos uma parte, né, Itamar? Pois é. Bom, enquanto é projetado, deixa eu me apresentar então a todos. Meu nome é Itamar Aparecido de Oliveira. Eu sou atualmente gerente de regulação de abastecimento de água e esgotamento sanitário na Arcesp, diretoria de saneamento básico, mas também sou um dos representantes do Estado no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e membro também da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico do Alto Tietê, da Bacia do Alto Tietê. Então, feita a devida apresentação a todos. Alguns em tela que eu já tenho por colegas, né, da atuação no Alto. Os do PCJ ainda não tive o prazer de conhecer a todos, a gente vai se conhecendo no decorrer dos trabalhos. Mas, deixa eu fazer a apresentação, então, assim, fazer um contexto histórico para pontuar para vocês o que foi feito nesse período, né, porque por parte da Arcesp, a GDM, ela ou a gestão de demanda noturna, como o Gustavo colocou, ela é um ponto, mas que antes dela teve muita coisa acontecendo, né? Teve muita tratativa com o prestador. Então, lá em 2023, né, entre 2023 e 2024, foi desenvolvido internamente na Arcesp um projeto justamente para permitir o monitoramento de situações de escassez hídrica. Então, o monitoramento dos mananciais inicialmente da região metropolitana. O projeto DS15, ele consta na agenda regulatória. A agenda regulatória da Arcesp é pública, né? Então, de 2023, vocês verão lá os princípios que nortearam esse projeto. Mas, só para deixar claro para todos, até esse momento, até 2023, a Arcesp não tinha ainda bases de dados contínuas com as quais nós poderíamos acompanhar a situação dos mananciais, a não ser pelo próprio portal que a Sabesp mantém, né? E o nosso objetivo foi justamente permitir que a agência tivesse autonomia em relação a essas informações fornecidas pela Sabesp no site, que nós tivéssemos algum grau de autonomia e outras informações, né?
Então, nesse projeto, nós construímos a base de dados históricas de todos os mananciais, mas também a base de dados histórica de todas as transposições, criamos fluxo de encaminhamento de informações entre prestador e regulador, para que nós fôssemos alimentados diariamente com essas informações de nível, transposição, pluviometria, entre outras informações. Lembrando sempre que o viés regulatório da ARCESP é exclusivamente voltado para o abastecimento humano, né? Então, é um viés diferente da SP Águas, que tem uma visão de bacia, não é o caso da ARCESP. A ARCESP não observa a bacia, né? Está muito centralizado no manancial, pensando, de fato, em distribuição de água potável. Muito bom, então, 2023 e 2024, esse projeto foi desenvolvido, e daí, ali no final do período seco de 2024, lá em setembro, já tendo a percepção de que os mananciais não tinham se recuperado de modo pleno, ou do modo como nós gostaríamos que tivesse se recuperado, observando o histórico, nós começamos, então, uma rodada de reuniões periódicas com o prestador. Reuniões bimestrais, a princípio, né? Então, foram 6 reuniões nesse período, que está sendo mostrado aí pelo pequeno laser, e aí, qual foi o objetivo principal nessa rodada? Era uma rodada, de fato, de acompanhamento ainda da situação, né? Não havia nenhum prenúncio de situação crítica, apenas não era a situação esperada historicamente, né? Então, nesse período, nós acompanhamos as transposições, né, assim, como estavam sendo feitas as manobras de transposições, acompanhamos as manobras operacionais, e aqui entendam-se manobras operacionais quando o prestador ele avança um determinado sistema, a área de influência de um sistema, para recuar um outro que está numa situação mais vulnerável, né? Então, avança o Cantareira, recua o Alto Tietê, avança o São Lourenço, recua o Cantareira. Então, tem esse jogo todo que nós fomos acompanhando nesse período também, para perceber o que o prestador estava fazendo para conservar os mananciais mais vulneráveis nesse período. Até esse período, até esse momento, as projeções de mananciais eram acompanhadas nós acompanhávamos as projeções da Sabesp, né? Nesse momento, as projeções da Sabesp. Mas também o acompanhamento das comunicações que ela ia fazendo para a população, no sentido de economia. Então, até julho de 25, nós fizemos esses acompanhamentos, essas atividades periódicas. Lembrando aqui, né, que quando nós falamos de prestador de serviço, sempre Sabesp, né? Nesse sentido, sempre a Sabesp, né? Muito bom. Aí, passamos para o próximo slide. Então, nós vimos fazendo esse acompanhamento todo. Em 15/4, então, nesse período, né, não é o término daquele monitoramento, mas no meio desse monitoramento, 15 de abril, nós encaminhamos uma consulta à SP Águas. Porque nós, observando as projeções que a Sabesp fazia para os mananciais, tínhamos algumas dúvidas em relação à metodologia utilizada pela Sabesp, em relação aos resultados previstos, né? Encaminhamos uma consulta para a SP Águas, estabelecendo esse laço, essa relação foi estabelecida nesse período, então já vem de longa data, não foi estabelecido agora, né? E, brevemente, lá em 30/4, a SP Águas, ela apresentou as primeiras projeções, falou, olha, não é crítico, não há criticidade nesse instante, todavia, é recomendada uma certa cautela, e aí, nesse caso, cautela em relação às novas regulamentações, por exemplo, que pudessem impactar na quantidade de água distribuída ou nos níveis de pressão, por exemplo, né? Então, recomendou que a ARCESP tivesse cautela. Prosseguimos com essas reuniões, né, aí afinando o olhar para a situação dos mananciais, as transposições, e isso foi até o mês de agosto. No mês de agosto, a ARCESP, observando o cenário todo, falou, olha, de fato, é necessário alguma atividade inicial para tentar conter a queda dos reservatórios.
entramos, assim, sempre com o viés da demanda, né, da demanda do abastecimento. Então, nós emitimos em 13/8 a primeira imposição para o prestador de um regime diferenciado de abastecimento. Então, só para nós alinharmos, o que é um regime padrão de abastecimento para a Arcesp? A Arcesp, na deliberação 1621 de 2024, dezembro de 2024, essa deliberação, estabeleceu que a condição adequada de prestação, sob o ponto de vista da pressão do abastecimento, ela é dada por uma pressão diurna, entendendo o aspecto diurno das 5 horas da manhã até as 23 horas. Nesse período, a pressão ela tem que ser de 10 MCAs, e entre as 23 e 5 horas da manhã do dia seguinte, a pressão de 3,2 MCAs. Então, no período noturno, pode trabalhar com uma pressão bem menor do que a pressão padrão durante o dia, que seria as de 10 MCA. Isso, para nós, estabelecido em deliberação, isso para nós é um regime normal de prestação. Muito bom. E aí nós estabelecemos, então, em agosto, o primeiro regime diferenciado, né, que altera essa condição padrão. Qual foi o regime estabelecido? Durante 12 horas diurnas, precisa estar com 10 MCAs, ou acima de 10 MCAs, né, igual ou acima de 10 MCAs. Ainda durante o dia, durante 4 horas, pode trabalhar com 3,2 MCAs. E às 6 horas noturnas, que antigamente, numa situação de normalidade, trabalharia com 3,2, pode derrubar para 0,1. Percebam que aqui 0,1 para manter pressão positiva na rede, né? E assim, evitando contaminações no sistema de abastecimento. Então, essa foi a primeira medida da Arcesp em relação a uma imposição de pressão, porque as medidas anteriores se referiam a manobras operacionais, a transposições, a comunicações, né? Então, foi escalando, né? A escassez, ela foi escalando, e à medida que foi escalando, nós não conseguimos, né? Não foi possível, as chuvas não aconteceram na medida em que se esperava, nós fomos emitindo normas mais, eu vou chamar de agressivas em relação ao modelo anterior, que era de acompanhamento, né? Muito bom. Isso, então, em 13/8, mas logo depois, se puder passar para o próximo slide, por favor, José Aldo, logo em 22/8, então, 10 dias depois, praticamente, a SP Águas encaminhou para a Arcesp uma nova nota técnica, indicando que as projeções já eram mais preocupantes do que o cenário anterior. As chuvas não tinham acontecido, o cenário estava pior, as projeções tinham piorado, então ela indicou, nessa nota técnica da SP Águas, ela nos informou o seguinte: olha, para que o sistema SIM, Sistema Integrado Metropolitano, né, chama todos os mananciais do Sistema Integrado Metropolitano, considerando todos eles, para que nós consigamos chegar em setembro de 2026 acima de 30% do sistema integrado. E por que acima dos 30%? Porque se o sistema cai desse valor, decreta crise hídrica, né? Então, o objetivo é evitar que se decrete a crise, né? Porque ela envolve uma série de outras ações que são mais traumáticas, né? Assim, em todos os sentidos. Então, muito bem. Para que não chegássemos, então, aos 30%, a SP Águas emitiu uma série de simulações, entre as quais uma das possibilidades, utilizando as afluências possíveis, então ela foi estimando de acordo com diversas afluências médias, uma das quais estabeleceu assim: olha, nós precisamos ou economizar a retirada ou aumentar a entrada, mas temos um déficit de 8,23 metros cúbicos por segundo para atingir, para que nós não cheguemos, então, a 30% em setembro de 26. Muito bom. Com base nessa orientação da SP Águas, né, lembrando sempre que nós respeitamos o outorgante em relação a todas as projeções, né, tá? Acatamos, e aí, a partir desse estudo, em 26/8, a Arcesp publicou, então, 4 dias depois, nós publicamos a deliberação 1704 de 2025, que estabelece para o sistema de abastecimento
um regime de prevenção e contingência, e isso para a RNSP. Claro que nesses 4 dias, né, esse estudo ele não decorre de 4 dias, nós já vimos acompanhando, nós já vimos trocando informações com a SP Águas. A nota técnica ela é puramente a formalização de toda uma conversa, né? Do mesmo jeito que a deliberação é fruto de um diálogo também entre agências reguladoras, né? Ela só é a materialização desse diálogo aberto, né? E nessa mesma data em que se estabeleceu a deliberação permite que a Arcesp, por meio de ofício, contendo o relatório e voto da diretoria colegiada, encaminhe qual será o regime de prestação de serviço para a Sabesp na região metropolitana, né? Então, nessa data, 22/8, foi imposta para a Sabesp a GDN, né, a gestão de demanda noturna. O que acompanhou? Porque não foi puramente a GDN. Então, nesse relatório e voto, em 26/8, foi determinado que o prestador estabelecesse a gestão de demanda noturna, ou seja, pode trabalhar com pressão nula no ponto crítico durante 8 horas noturnas diárias, lembrando que toda a gestão diferenciada de abastecimento, ela procura, basicamente, reduzir o consumo, mas, além disso, reduzir as perdas, né? É por isso que a gente atua com a GDN, principalmente para reduzir as perdas nesse período e num período que tem menor consumo, né? Então, muito bem. Lá a gente estabeleceu dessa forma a pressão nula no ponto crítico durante 8 horas noturnas. A economia com essa ação, economia esperada de 4 metros cúbicos por segundo, observe, a SP Águas indicou a necessidade de 8,23 metros cúbicos. Com a GDN de 8 horas, a estimativa era atingir 4 metros cúbicos por segundo. Então, nós temos aí ainda um gap de 4,23, né? Além disso, pressão de 10 NCAs no ponto crítico durante o restante do período, né, que não às 8 horas, às 16 horas, portanto. Ações de comunicação com o centro de vigilância sanitária. Por quê? Se a pressão é nula no ponto crítico, aumenta a probabilidade ou aumenta o risco de contaminação na rede. E o CVS tem uma série de protocolos justamente para essas situações. Então, olha, entre em contato com o CVS vai estabelecer quais protocolos o prestador precisa cumprir para garantir que não ocorra a contaminação, né? Plano de atendimento de serviços essenciais e usuários vulneráveis, também foi estabelecido que o prestador apresentasse plano para que esses usuários eles fossem garantidos o abastecimento desses usuários ou mitigado o risco deles. Os serviços essenciais e para os vulneráveis, né? Serviços essenciais aqui nós estamos falando de corpo de bombeiros, hospitais, e os vulneráveis nós deixamos aberto o conceito, mas nós temos uma deliberação que estabelece a condição de um usuário vulnerável do ponto de vista socioeconômico, né? E plano adicional para cobrir o déficit de 4,23, porque nós não achamos justo que o usuário ele fosse o único responsável, ou só ele, né, atuasse no sentido de não ter a oferta de abastecimento de água para chegar nos 8,23. Então, Sabesp, o que você pretende fazer para atingir os próximos 4,23? E daí nós passamos para o próximo slide, né? Mais para frente eu comento com vocês sim, qual é esse planejamento para atingir o gap, né? Mas vamos lá, né? Em 3/9, ocorreu a publicação de uma portaria conjunta, portanto, entre a Arcesp e a SP Águas, né? E essa portaria, ela criou o Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica. Então, basicamente, cria um comitê para que todas essas reuniões que nós estávamos fazendo, elas ocorram formalizadas dentro desse comitê, né? Para que a gente possa dar subsídio, portanto, para que ambas as agências decidam, né, ou regulem a partir dessa conversa técnica que ocorre entre os membros das duas agências.
Então, a princípio, reuniões periódicas, que elas podem ser semanais ou mensais, depende do nível de criticidade da escassez. O objetivo dessas reuniões é promover o intercâmbio de informações sobre indicadores de situação hídrica, operação de serviço de saneamento, também a elaboração de boletins periódicos, né, para que a população possa acompanhar, mas também que a gente possa alimentar os comitês, ser algo mais transparente em relação ao que se persegue, o que tem se avançado. E, por fim, estabelecer os mecanismos de articulação entre as agências, né? Então, o que nós gostaríamos, porque até esse momento, embora a gente tenha esse diálogo fluido, ele não ocorre numa Câmara comum, né? E o nosso objetivo é que essa Câmara ela esteja estabelecida independentemente dos membros que a compõem, né? Então, o Itamar pode sair da Arcesp, né? O Joseilton pode ganhar na Mega Sena e ter que sair, mas os membros eles vão permanecer, a Câmara ela vai permanecer a mesma, a Câmara é a mesma, né? Mudam-se os membros, mas o local de troca de informações e todo o histórico construído fica ali. Esse é o objetivo principal. Eu acredito que o próximo slide nós já entraremos, se não me engano, André, na parte que eu deixo para vocês. Mas então só gostaria de fechar que o objetivo até esse momento da apresentação foi compartilhar com todos que houve um trabalho árduo desde setembro de 2024, né, que tem sido perseguido e feito o possível para que não fosse necessário impactar o usuário, né? Quando houve o impacto, já é fruto de uma situação que não se resolveu com as medidas anteriores. E, André, eu passo a palavra. Fique à vontade. Obrigado, Itamar. Dando continuidade, né, que a gente queria apresentar um pouco mais de detalhe uma parte que o Itamar comentou, dessa nota técnica elaborada pela SPAGAS, né, que subsidiou, né, essa ação da Arcesp, e acho que é importante salientar aqui a importância desse trabalho conjunto, né, dessa articulação aí que foi formalizada pelo Comitê de Integração. Nessa nota técnica, então, foram feitas algumas projeções, né, observando, então, situações de afluência, diferentes situações de afluência, então, olhando, por exemplo, aqui para a média de afluência entre 20 e 25, que foram anos um pouco mais secos, né, os últimos 5 anos aqui, também olhando para uma vazão de afluência natural aos reservatórios do sistema integrado, né, 70% da média de longo termo, que isso é muito parecido com o que foi observado em 2014, que também está relatado na faixa, na linha vermelha pontilhada. Também vazão média de longo termo, aqui em azul, e uma vazão que está se mostrando bastante próxima do que a gente tem observado, que é a vazão natural de 2021. Então, a gente começou a fazer simulações, né? Então, fez simulações relacionadas ao comportamento do volume útil, né, do sistema integrado como um todo. Então, considerando essas diferentes vazões afluentes e também as retiradas baseadas numa média da operação feita pelo operador aqui do Alto Tietê entre 23 e 25. Então, isso nos deu esses cenários aqui, né? E a gente começou já a considerar, né, as faixas que estão previstas, né, alguns cenários previstos nos estágios do protocolo de escassez, da minuta, então, de deliberação do protocolo de escassez, que passou por consulta pública e está sendo consolidado agora nesse momento, que a gente vê ali o volume útil de 40% em amarelo, né, essa linha tracejada, linha tracejada vermelha 30% e linha tracejada roxa em 20%, que ilustram respectivamente, né, os limiares do estágio de atenção, alerta, né, crítico em vermelho e emergência em 20%, ou de 20%. Então, a partir dessa informação, pode passar, José, de que mantidas essas afluências naturais, né,
a gente poderia, em alguns desses cenários de afluências, ter vazões bastante baixas no ano que vem, em especial no período seco do ano, reservações muito baixas no período seco do outro ano, em 26. Então, a gente fez algumas modelagens e simulações para entender qual seria a vazão necessária, então, para ser economizada ou adicionada ao sistema, que pudesse chegar no limite, lá no final de setembro de 2026, por exemplo, com os reservatórios pelo menos em 30%, que é o limite ali para a entrada no estágio crítico, né, que é um estágio onde a gente já emite, né, uma declaração de escassez, conforme a minuta do protocolo de escassez, né. Então, aqui, conforme bem mencionado pelo Itamar, a gente identificou, com base nas vazões afluentes modeladas, né, quais as vazões são necessárias nesse sentido. Então, a que foi usada como referência pela Arcesp foi a vazão natural, né, as afluências naturais de 2021, que resultaram, então, em uma necessidade de aporte ou de economia no sistema de 8,23 metros cúbicos por segundo para esse armazenamento meta, vamos dizer assim, lá em 2026, em setembro. Próxima. Então, aqui a gente já trouxe uma atualização da situação. Então, olhando para o que subsidiou essas ações que estão em curso hoje, né? A gente observa a situação de hoje, então, comparada com o ano anterior. Então, a gente tem, na sequência, né, Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro, São Lourenço, e o sistema integrado como um todo, com destaque para essa comparação, que estamos hoje em 33,3%, e no mesmo período do ano passado estávamos próximos a 52%. Próximo, por favor. Também estamos acompanhando as projeções, né, enfim, aqui do armazenamento do sistema, com base nas simulações de vazões naturais, e isso tem mostrado, né, de afluências, isso tem nos mostrado que a gente está muito próximo, de fato, né, da afluência natural de 2021. Né? Então, a gente vê que, modelando pelas afluências lá de 21, a gente estaria em 33,8% e observado 33,5%. Então, isso, especialmente em razão do próprio mês de agosto, né? O mês de agosto puxou bastante para baixo essas afluências, né? E o começo de setembro também. Próxima. E aí a gente também, na própria nota técnica, trouxe algumas previsões climáticas, né, como se diz a discussão. Aqui a gente atualizou também as